Mas ainda assim, acho que o momento do Flamengo ainda é melhor, até se adaptando ainda. Você já tá vendo a dinâmica funcionando de Jorginho e Saul. Só tem o Eric Pulgar de desfalque. Você lembrou disso, né, Abel, de poder repetir a escalação. Faz tempo que o Felipe Luiz não consegue fazer isso. Então, é natural que o Flamengo seja muito favorito pelo momento, pela disposição dos jogadores, pela situação do calendário, de ter agora a semana livre. Então, é bastante favorito. Até porque essa dificuldade de furar retrancas que foi apresentada em alguns outros jogos não tem sido a tônica das últimas partidas. Então, acho que é um dia de amplo favoritismo dos dois líderes do campeonato. 10 atrás, um recuado e o Carille no banco. E talvez nem assim dê o DNA defensivo. Hoje a Vitória precisa de DNA defensivo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje vamos ver as últimas notícias, as últimas novidades sobre o nosso querido Mengão. O Flamengo que já se prepara para enfrentar o Vitória jogando no Maracanã, ou seja, tem tudo para fazer uma grande atuação e garantir 3 pontos e se manter de maneira isolada na ponta da tabela. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, ver tudo que a imprensa falou, muitos elogios ao nosso querido rubro-negro que está escalado com esse time aí, ó. Ah, esse sotaque eu me lembro das séries espanholas que eu adoro assistir. Também. É uma delícia. Eu adoro também. Provável Flamengo do técnico Felipe Luiz com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Sempre com boas opções para o professor, como o Emerson Royal, Danilo, o Luiz Araújo ali na frente. Esses parênteses são quase tão atraentes quanto os nomes que estão no campinho. Exatamente, professor. Saul, Jorginho, olha quanta qualidade no meio-campo também, Arrascaeta. E no ataque com Plata, Samuel Lino, velocidade também, rabiscando pelo lado esquerdo. E o Pedro. O Evair dos tempos modernos. Segundo o professor Felipe Luiz, faz 30 gols por temporada. E ele mentiu? Não. Se deixar, o homem faz mesmo. Professor Fábio Carille, trabalhando duro para tentar recuperar o Vitória. Que o Vitória não vá para a zona do rebaixamento. Com Lucas Arcanjo, Edu, Lucas Alter, Zé Marcos e Ramon. O Lucas Braga como uma opção ali pelo lado direito. Com o Ricardo Hiller, Ronald. E o, como é que fala ali? Canta la Piedra. Canta la Piedra. Canta la Piedra. Canta la Piedra. Canta la Já Piedra. mudamos a música aqui. É coisa de bingo, Canta la Piedra, né? Música de torcida, daria, né? Música de torcida. Se o Canta la Piedra começa a arrebentar, fazer gols, Exatamente. não fica uma música legal? hein? Música de torcida. Canta la Piedra. Mas se entrar o PP, não tem música. PP como opção, Eric, Renato Kaiser e Osvaldo. Eu falei que tem Cristiano Osvaldo. o Samuel Lino rabiscando pelo lado esquerdo, Osvaldo também pode, não é? Exatamente. Tem o Kaiser aguardando gols importantes. Pedro pode fazer gols, o Renato Kaiser também pode, Vem de 2 contra o Juventude. não é verdade? Mari Pereira, o que dizer desse Flamengo e Vitória, além do que o Flamengo é muito favorito? Dito tudo isso, né? Tudo que o Vitória pode fazer, porém, do outro lado tem o Flamengo. O Flamengo, ele tá não tem nem como a gente falar nesse momento de que ele está vivendo o seu melhor com o Felipe Luiz, enfim, porque a gente já teve vários, né, Flamengos com o próprio Felipe Luiz, mas que de fato chama muita atenção o impacto quase que imediato dos reforços. O Saul, que vem de uma partida espetacular de Libertadores contra o Internacional no jogo da volta, o Samuel Lino, como já se apresenta como a solução para aquele lado esquerdo, em que o Cebolinha, né, não conseguiu, de fato, voltar a ter um bom desempenho, um bom rendimento, e aí você permite com que Luiz Araújo volte para o lado direito, onde ele costuma desempenhar melhor, o momento do Arrascaeta, e aí mesmo que mexa na defesa, nos laterais, no meio de campo, o Flamengo é, de fato, muito favorito, assim, se apresenta como um possível campeão do Campeonato Brasileiro de uma forma muito consistente. Um jogo valendo a liderança, ou a manutenção da liderança, ou uma perspectiva de distância em relação aos rivais. Dificilmente o Flamengo deixa escapar, né? Dificilmente tem deixado escapar. O que resta ao Vitória? Aquela resiliência, aquela consistência defensiva que o time passou a mostrar, principalmente depois que o Carille assumiu. Já no jogo de estreia, o Vitória perde um jogo para o Inter, em Porto Alegre, mas numa jogada muito mais casual de fim do jogo,
fez uma partida bastante consistente do ponto de vista defensivo. Eu acho que essa é a chance do Vitória. Agora, é muito difícil você resistir ao Flamengo. Vitória vai ter que jogar talvez a sua melhor partida no ano, porque acho que é também o mais difícil compromisso do Vitória no ano, o Flamengo no Maracanã. E nessa semana de Copa do Brasil, o Flamengo, infelizmente para o torcedor do Flamengo, eliminado pelo Atlético Mineiro, ou seja, todo o foco para esse jogo de Campeonato Brasileiro, podendo repetir o time que jogou na Libertadores, jogou muito bem contra o Internacional, eliminando o Internacional no gigante da Beira-Rio. Que problemaço pro professor Carille, hein? Exato. E num momento que a gente até, alguns jogos depois da pausa, você olhava o Flamengo dominante, mas com dificuldade de criar chances claras. Aquela de roda a bola, mas não cria. Mas até isso já passou, né? E assim, lógico que o Vitória vai ter essa estratégia, imagino, né? De tentar neutralizar o Flamengo, linhas mais baixas. 10 atrás e um recuado? Exato. Algo que a gente já viu bastante o Carille fazer bem feito, mas ainda assim, acho que o momento do Flamengo ainda é melhor. Se adaptando ainda, você já está vendo a dinâmica funcionando de Jorginho e Saul, só tem o Eric Pulgar de desfalque, você lembrou disso, né, Abel, de poder repetir a escalação, faz tempo que o Felipe Luiz não consegue fazer isso, então é natural que o Flamengo seja muito favorito pelo momento, pela disposição dos jogadores, pela situação do calendário, de ter agora a semana livre, então é bastante favorito, até porque essa dificuldade de furar retrancas que foi apresentada em alguns outros jogos não tem sido a tônica das últimas partidas. Então, acho que é um dia de amplo favoritismo dos dois líderes do campeonato. 10 atrás, um recuado e o Carille no banco. E talvez nem assim dê o DNA defensivo. Hoje a Vitória precisa do DNA defensivo. Como lembram os amigos Oswaldo Pascoal e Rafael Prats, a tática do morcego? Todo mundo pendurado lá atrás? Pendurado lá atrás. Essa é boa, hein? E talvez nem assim funcione. O Flamengo, Mari Pereira, empolgado pelo título mundial do seu time sub-20. Vitória nos pênaltis contra o Barcelona. Exato. Bicampeonato, né? Já tinha ganhado do Olympiacos no anterior. Com direito a gol de Lohan. E grande atuação do goleiro. Como é o nome do goleiro aqui? Deixa eu ver aqui que me fugiu o nome do garoto. Léo Nanete. Grande atuação do goleiro Léo Nanete. Falou que recebeu mensagem do Rossi antes do jogo. Mais de 45 mil pessoas. Isso que é legal também, hein? E gol do Lohan. Mais de 45 mil pessoas no Maracanã para ver a garotada do Sub-20. E a gente sabe, o cara que vai no Maracanã e vê essa molecada do Sub-20, ele pode estar vendo um futuro ídolo rubro-negro. E às vezes o futuro técnico rubro-negro. Bem lembrado, Luiz, que vinha até desde o Sub-17, né? O Felipe Luiz foi campeão no Sub-17, não foi? Do mundo? Foi. Como técnico, né? E é isso. E a empolgação do torcedor na base, no profissional. Olha lá, parece o jogo do profissional. Um momento iluminado também por conta de um clube que um dia resolveu botar a sua casa em ordem, né? O Flamengo, que durante décadas foi até sinônimo de devedor no futebol brasileiro, um dia resolveu que não queria ser mais isso, que queria outra coisa na vida. Tá certo, teve uma fase, o torcedor cobrava muito, mas agora está colhendo os frutos do que plantou. O futebol brasileiro nunca pensa em plantar, ele só pensa em colher. O Flamengo está colhendo o que um dia plantou. E por falar em ex-lateral técnico, né, o Barcelona, que é dirigido pelo Belletti. O Barcelona, equipe sub-20. O histórico Belletti, autor de gol de Champions. Final de Champions, né? Muito bem, vamos falar do Palmeiras. Hoje tem Palmeiras e Sport. Estão aqui os professores na tela ainda do Flamengo e do Vitória. E agora já o Allianz. Tá aí um pouquinho do que foi comentado, né? Muitos elogios ao Mengão, também ao Sub-20 ali, que acabou vencendo o Barcelona naquele jogo espetacular, um jogo fantástico, né? Mesmo se tratando de um campeonato, né? Que, poxa, poucos deram valor quando foi anunciado ali a disputa no Maracanã, porém, muito bom, muito bem ali o Flamengo, conseguiu ali mostrar a sua força com a garotada. Eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, gostaram, não gostaram ali do jogo do Sub-20 e também o que esperar, né, desse Flamengo e Vitória, um Mengão que vem muito forte, certamente, para garantir 3 pontos e seguir na ponta do Brasileirão. Deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nada. E hoje a gente vai continuar repercutindo tudo isso e muito mais para vocês. Obrigado a todos
que chegaram até aqui. Obrigado mesmo. Valeu.